A solidão é inerente da vida. A gente sabe que vai passar a maioria esmagadora dos momentos sozinhos dentro da nossa mente. E mesmo assim, isso nos coloca para sofrer tanto, né? É muito importante que a gente cultive, então, o nosso jardim interno, que seja um lugar bom dentro da nossa cabeça. Eu sei de tudo isso, mas a solidão sempre me coloca para pensar. Sempre penso muito sobre isso. Me dei conta, por exemplo, que em algumas reuniões eu acabava me preparando muito antes da reunião para falar alguma coisa que eu achava importante, que na minha cabeça ia mudar o jogo. Se a reunião não começava do jeito que eu esperava, talvez com um clima um pouco diferente, porque tinha algum outro assunto tenso, eu me preparava muito para largar aquela minha frase de impacto, para falar o assunto, pra trazer ele à tona, né, colocar o elefante na mesa. Então, eu tinha muito desgaste mental, muito tempo ali pensando para falar sobre o que eu considerava importante. E muitas vezes, ao falar aquele tema que eu tinha dessecado durante tanto tempo dentro de mim, passava batido pela reunião. Ninguém me dava atenção e seguia a vida. Depois da reunião, eu acabava pensando muito mais sobre isso. Por que não foi? Por que falhou na minha comunicação? Quais foram as coisas que não deram certo? E aí um dia eu me dei conta, eu falei, cara, que bizarro, como eu me sinto sozinha quando isso acontece. Quando eu não consigo me expressar, isso me jogava para um lugar de muita solidão. E aí depois veio a maternidade. E aí com a maternidade, não sei se é assim para todo mundo, mas para mim, aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas, todo mundo eufórico com a chegada do bebê. E eu tava num lugar tão sombrio. Ninguém conseguia entender o que eu tava sentindo. Eu lembro que 4 pessoas foram, em cada uma em um pedacinho pequenininho, elas foram assertivas, conseguiram falar em voz alta sentimentos que eu não tinha coragem de expressar, coisas que eu não tinha coragem de pedir ajuda. E eu lembro que aquelas pessoas me tiraram daquele poço que eu tava. Eu tava me afogando em solidão. E aí, somando, sabe, essas coisas, eu fico pensando por que então, sabe? Se eu sei que é inerente da vida, se eu sei que eu vou passar a maior parte do tempo sozinho, se eu sei que é inevitável, se muitas vezes estar acompanhado não é o que vai fazer diferença, por que que a solidão ainda mexe tanto comigo? A solidão ainda me coloca em ação, né? Eu me esforço tanto para sair desse lugar de solidão. E na realidade, o que eu me dei conta é que o que a gente busca e o que a gente precisa para sair da solidão é aquela conexão verdadeira. É quando alguém lê a tua mente. Então é como se dentro da tua cabeça tu não estivesse mais sozinho, tivesse alguém lá junto contigo. Para mim a terapia é isso. Na terapia, um estranho entra ali e consegue te ajudar a lidar com tudo que tu tem ali dentro. Seria incrível se a gente conseguisse isso mais vezes, né, com pessoas que são mais próximas, conseguisse esse nível de conexão. E mesmo sabendo disso tudo, né, sabendo que não é tão simples, que é uma conexão mais profunda, que também não tem como viver nesse lugar o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro com alguém lendo a tua mente, alguém conseguindo entender as entranhas mentais que tu tem. Mesmo assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, a fazer vídeos, a falar, eu já falei isso algumas vezes aqui, é pra lidar com a solidão, é porque eu me sinto sozinha. Eu fui mudando algumas coisas na minha vida, fui mudando a minha carreira, fui mudando por causa da maternidade e acabei me desconectando muito de algumas pessoas e me sinto mais sozinha hoje do que eu me sentia antes. E aí, com essa busca, o que eu faço aqui me tirou um pouco desse lugar. E aí eu fiquei perguntando por quê? Por que que me tirou da solidão? E aí eu entendi que é porque tem alguma coisa relativa a servir ao outro, com uma habilidade natural minha. Porque quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo me conectar com outra pessoa através do servir, né, de ajudar alguém, de ter essa ideia de, olha, aprendi uma coisa, quero compartilhar o que eu aprendi, e as pessoas se conectam, na realidade é como se tivesse alguém aqui dentro, junto comigo, entrando na minha mente, entendendo quem eu sou,
E aí, finalmente, essa pessoa não tá aqui só para resolver problema. Essa pessoa tá aqui também para colher um pouco dos benefícios do que eu colhi. Então é como se alguém entrasse no meu jardim para colher flores e não só para lidar com ervas daninhas. Então, se você tá se sentindo muito sozinho, talvez o que esteja faltando é te abastecer de mais coisas que te nutram, que te façam servir ao outro com coisas que são naturais para ti, com coisas que são habilidades. Pensa sobre isso. Se a tua solidão não é porque tu tem que deixar mais pessoas conhecerem a tua essência verdadeira, quem tu és de verdade. Deixar que mais pessoas conheçam o teu jardim interno.